Então, uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver. E nosso tema de hoje é: existe destino? Muitas vezes, muitas pessoas acham que a gente tem um destino, foi destinada para tal coisa. Será que tudo está determinado desde quando nascemos? Será que estamos fadados à felicidade ou à infelicidade? Porque alguns, já gozam de uma felicidade e outros ainda têm tantas dificuldades. E nós sempre nos perguntamos, por quê? E às vezes ainda achamos que, por que será que Deus me deu esse destino? Isso é comum ainda, nós pensarmos, nós viemos com um destino pronto. É sobre isso que nós vamos ver. Numa maternidade, 2 mães esperavam bebês. Uma mãe estava hospedada no hospital, num apartamento, com tudo o que é necessário. Um apartamento bem luxuoso do hospital, com a porta enfeitada, esperando o bebê que iria nascer em poucas horas. E na maternidade, custeada pela Assistência Social, outra mãezinha ali estava, num quarto com várias outras mães, várias outras gestantes, aguardando o nascimento da sua filha. Daquele quarto, ali também, a mãe esperava uma menina, todo decorado com cor-de-rosa, toda a família reunida esperando esta criança. E as mães entram para a maternidade. Dali um pouco, a primeira traz aquele bebê, a primeira menina que nasceu, traz aquela criança enrolada naquelas mantilhas de renda, de crochê, o mais bonito possível, toda cor-de-rosa. E aquela família toda, o pai, os avós, os tios, os primos, tudo esperando aquela criança ali. Nasce a criança, a família conhece e a enfermeira leva de volta o bebê. Em poucos minutos, havia uma pessoa só na porta da maternidade, um senhor muito simples, havia saído do trabalho e ido até a maternidade para esperar o nascimento da sua filha também. Aquele pai cheirando de chinelo muito simples, camisa toda suada, enfim, sozinho ali, e trocou algumas palavras com aquela outra família que esperava a criança. E ele disse: eu não sei o que vai ser dessa criança, porque eu já tenho mais filhos, eu já tenho 7 filhos, e os meus filhos alguns estão na rua, já estão pedindo, ainda vão na escola, mas os mais velhos já abandonaram a escola. Eu não sei o que será desta criança. E nós nos perguntamos, uma criança nascendo na opulência, a outra criança nascendo com dificuldade financeira, com dificuldade outras tantas. Será
que foi Deus que deu o destino para essas crianças de uma nascer em melhores condições do que a outra? É uma questão, né, para a gente refletir. Mas nós vamos ver, então, que conforme nós entendemos, uma nasceu com o destino da riqueza e a outra nasceu com o destino de viver na pobreza. Será que é assim? Se Deus é amor, é justiça, será que é Ele que permite? Felizmente, estamos conhecendo essa doutrina Luz, que este livro Luz completa no dia 18 de abril, 158 anos de luz para as nossas vidas. Através dos benfeitores espirituais, nós vamos compreender que Deus não faria isso com seus filhos, de uma nascer com privilégios e a outra não. Então nós vamos compreender por que dessas diferenças. Por quê? E os benfeitores nos explicam que a fatalidade, né? Mas é o destino dela de nascer pobre, né? Isso é uma fatalidade. Nós vamos compreender, em primeiro lugar, que a fatalidade é aquilo que está determinado. Tá? Não tem como mudar. Tá? Nós precisamos compreender isso. Bom, será que, então, o destino dessas crianças, vamos dizer daquela que nasceu com mais dificuldade, pode ser alterado? Ou não pode ser alterado? Será que ela está condenada a viver sempre na dificuldade? Nós vamos ver que não, que pode ser mudado sim. Então nós vamos compreender, né, que o destino, que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Escolher, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Isso significa dizer o quê? Que antes de encarnarmos, e nós já conhecemos isso através da doutrina espírita, né? Nós, quando estamos ainda no plano espiritual, nós fazemos algumas escolhas. As escolhas que vão representar por si só uma espécie de destino. Assim, quando nós estamos no plano espiritual, estamos nos preparando para reencarnar, nós, junto com os benfeitores espirituais que tratam da nossa reencarnação, nós temos a oportunidade de, junto, fazer algumas escolhas. Estas escolhas sempre para priorizar o nosso melhoramento. Nós podemos ter pedido, sim, uma prova, de passar pela prova da dificuldade. Podemos ter pedido, porque temos necessidade de passar pela prova da abundância, que também é uma prova, né? Ter condições e saber o que vai fazer com essas condições é uma grande responsabilidade nossa, né? E assim como aquela pessoa que tem, como é que ela vai conduzir a sua vida? Será que vai resolver ela passar a vida reclamando que não teve, que o seu destino foi cruel, né, que ela não teve oportunidade? Nós vamos perceber que não é bem assim. Que todos nós podemos modificar, né, inclusive aquelas escolhas que nós fizemos. Bom, então, nós trazemos um roteiro, vamos dizer assim, um roteiro alinhavado, onde
estão determinados alguns acontecimentos importantes na nossa vida. A costureira, antes de fazer a costura definitiva na roupa, ela faz um alinhavo, antes da gente provar a roupa, para ver o que precisa ajustar. Assim, quando reencarnamos, nós trazemos na nossa bagagem espiritual o nosso projeto de vida alinhavado. Porque nós vamos terminar de costurar ele aqui na Terra, aqui no trabalho. Tá? Para nós entender como é que se dá esse processo. Tá? Então, alguns acontecimentos nós trazemos já pré-determinado. Mas isso com o objetivo de nos colocar em determinado contexto importante para alcançarmos algo, ou para uma prova, ou para uma expiação. Aí nós começamos a entender por que aquelas duas meninas que nasceram no dia, uma numa condição e outra noutra. Nós temos as nossas provas. Nós temos algumas expiações também. As expiações são do nosso passado equivocado. E as provas também, de repente, nós pedimos para passar pela prova da necessidade, para ver como é que nós estamos no tocante à resignação, à tolerância. Né? Será que alguém ia pedir para nascer com dificuldade para ver se já é resignado? Com certeza. É a oportunidade que nós temos. Porque aí nós começamos a compreender que Deus não castiga ninguém. Ele nos dá a oportunidade. Ele percebe que, né, nós percebemos que nós somos ainda muito intolerantes, muito raivosos, muito doentes da alma. O que nós vamos fazer para curar isso? Vamos reencarnar com aquela necessidade de provar que estamos nos melhorando. É assim que Deus procede conosco. Ah? Então, nós estamos no contexto da nossa vida que nós precisamos. O contexto familiar que eu nasci e que cada um dos senhores nasceram, é o contexto que nós precisamos para o nosso crescimento. Ninguém está, ou ninguém foi, né, recebeu um destino de nossa família de melhores condições ou de piores condições. A que nasceu na família de melhores condições, ela já está naquele por necessidade. É ali que ela precisa de conviver. A outra que nasceu num outro contexto, com mais dificuldade, também não foi o destino que levou ela. Ela tem esta necessidade daquele contexto. Ela precisa estar nesta família com estas necessidades. Entendido até aqui? Bom, então, os benfeitores nos dizem o seguinte: destino ou fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída da vontade. Se nós nascêssemos com o nosso destino traçado, você vai ser isto, isto e mais aquilo. Você, outra, vai ser isto, isto e mais aquilo. Então, nós seríamos igual a uma máquina, né? Que foi feita para fazer determinada tarefa e só faz, não tem como mudar. Mas nós não somos máquina. Nós somos seres humanos, filhos de Deus. E temos a centelha divina em nosso íntimo. Tá? Então, como
não nos vemos como máquina, então nós temos como modificar a nossa vida. Olha que interessante, aí começa, né, a diferenciar. Nós não somos uma máquina que viemos determinada a fazer tal coisa. Não. Nós somos um ser humano que temos várias possibilidades de fazer mudanças na nossa vida. Nós já vamos ver como. Então, assim, se tudo já estivesse escrito, ninguém seria responsável por falta alguma. Nem tampouco teríamos méritos por coisa nenhuma. Seríamos meros fantoches e estaríamos à mercê do destino. E assim, se assim fosse, seria incompatível com a justiça divina que os Espíritos nos apresentam. Bom, ele ainda faz mais uma colocação. Se nós viéssemos já com tudo pré-determinado, nós seríamos meros fantoches. O que é fantoche? Aquele bonequinho, né? Que a gente faz dele o que quer. Mas nós não somos esse bonequinho. E nós nem nos deixamos os outros fazer de nós o que querem. Né? Nós temos vontade própria. Nós temos inteligência. Então, esses atributos que Deus nos deu é para nós conduzir a nossa vida conforme nós queremos. Nós queremos uma vida melhor, nós temos como conduzir para uma vida melhor. Mas nós também podemos querer, né, ficar na inércia, não produzir nada. Aí também, né, é escolha nossa, mas não é a determinação de Deus, é escolha nossa. Então, o que tem de fatal? O que está, assim, destinado na nossa vida, então? Só tem um episódio da nossa vida que não tem como nós mudarmos. Tá? Que isto, sim, é uma fatalidade. A fatalidade, na verdadeira acepção da palavra, só o fato de que vamos um dia, biologicamente, morrer. Pois quanto às outras coisas, a cada momento nós estamos transformando. Então, de fatal, de determinado, desde o dia que nós nascemos, está o dia da nossa volta ao plano espiritual. O dia né, que nós morremos, o corpo físico morre e o espírito volta para a pátria espiritual. Isso está determinado. Tá? Isso está determinado. Nós temos que cuidar da nossa vida, né? Como se fôssemos morrer a cada instante, porque a gente não sabe o dia da nossa volta, então nós temos que cuidar muito bem da nossa vida aqui para nós podermos voltarmos melhor do que quando chegamos. E isso é fatal na nossa vida. O restante nós podemos modificar. Como diz aqui, a cada instante, né, nós podemos modificar. Podemos e devemos transformar a nossa vida para melhor. Aí nós começamos a compreender o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós já ouvimos dizer que a Terra é uma escola de almas. Se é uma escola, né, para quem é a escola? Para os habitantes da Terra. Quem são os habitantes da Terra? Somos nós. Estamos todos na escola. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda aprendendo as lições de como cuidar da nossa vida. Para termos uma vida feliz, que todos nós queremos. E nascemos para isso. Então, as dificuldades que enfrentamos, nós vamos perceber que muitas delas, que muitas vezes são consequências dos nossos deslizes, do nosso desleixo com a própria existência. Entendemos, então, que o destino
é quase sempre a consequência das nossas atitudes. Das nossas atitudes mentais, produto dos nossos pensamentos e do nosso comportamento. Das escolhas que fazemos utilizando o nosso livre-arbítrio. Então, o destino, como a gente diz, está em nossas mãos. Em nossas mãos. Na questão 859 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem assim para nós: não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesse praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. E nós vamos pegar como exemplo, se você queima a mão, queima um dedo num fogo. Será que isso aí estava escrito no meu destino, que eu ia ter que passar por isso aí? Não. Talvez eu fui displicente. Talvez eu não tenha tomado o cuidado necessário. Quando a gente, né, lida com fogo, tem que ter todo um cuidado. Quando a gente trepa numa cadeira, cai e quebra um braço, quebra uma perna, será que eu estava destinada a passar por isso? Ou eu fui negligente? Porque nós sabemos, nós temos que perceber se a cadeira é frágil, né? Nós temos que perceber que nós temos que ter cuidados. Então, olha só, nós começamos a perceber que são decisões nossas. Foi pela livre escolha que eu subi na cadeira e caí, né? Não estava determinado, mas foi exigência minha. Um outro exemplo bem importante também, né? A pessoa desencarna de um efizema pulmonar, tá? A pessoa fuma, como dizem alguns, desde os meus 12 anos, né? A pessoa fuma 30, 40, 50 anos e às vezes não quer ainda deixar de fumar, não consegue. Aí desenvolve um câncer pulmonar. Será que isso estava escrito, que ela iria passar por isso? Nós havemos de concordar que não, né? Porque Deus não deu sofrimento para nenhum. A pessoa adquiriu o câncer, né, pela sua livre escolha de fumar. Porque também ninguém obriga ela. Ela fuma porque ela gosta. Olha só. Então nós começamos a perceber que o destino, como nós entendemos, somos nós que fazemos. Aquelas duas meninas que nasceram na maternidade lá, será que aquela que nasceu em melhores condições, ela vai aproveitar todos os recursos que ela tem para construir uma vida melhor? Nós não sabemos. Vai depender da escolha dela. E será que aquela outra menininha que nasceu com muitas dificuldades, ela está condenada a viver nessa dificuldade? Não, também. Por quê? Porque ela tem atributos que a outra também tem. Ela tem inteligência, né? Nós temos uma potência na nossa alma que se chama vontade, e que, se ela acionar a vontade de modificar a sua vida, ela vai modificar. Vocês lembram, tem um exemplo, né, de uma pessoa que nasceu muito simples, né? A sua mãe era lavadeira, uma pessoa com muitas condições, e que seu filho, né, de cor negra, chegou a ser a maior do nosso país. Né? Nós tivemos um ministro, né, que nós podemos pegar como exemplo,
que não é porque ele nasceu em condições de dificuldade que ele se manteve na dificuldade. Ele estudou, ele construiu uma vida pautada em valores e chegou à corte superior, né, da justiça do nosso país. Será que ele veio destinado? Ou ele se esforçou e ele conseguiu superar as dificuldades? Foi muito do seu esforço, né? Ele se esforçou muito. Muitas vezes ele deu depoimento. E quando a gente faz a nossa parte, quando a gente se esforça, a espiritualidade superior, o nosso anjo da guarda, estão todos empenhados em nos ajudar a construir um destino melhor para nós. Mas se nós optamos em ficar, né, aonde estamos, sem nos esforçarmos, eles também não podem fazer nada. Porque algo que se chama livre-arbítrio. E vocês há de estar perguntando, mas aquelas pessoas que nascem com algumas dificuldades que não tem como modificar, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deficiência física, e daí, como é que se explica isso? Algumas coisas, né, nós necessitamos de passar as dores maiores da nossa vida, né? Por exemplo, uma dificuldade, uma pessoa que nasce, às vezes, sem os membros, né? Mas ela só nasce assim, permite, porque é necessário para o seu adiantamento. Nós temos várias histórias que os bem esclarecem, que pessoas que numa outra oportunidade, numa outra encarnação, não suportaram, muitas vezes tiraram a vida com as suas próprias mãos. Então, numa outra encarnação, a providência divina faz com que essa pessoa venha com essa dificuldade. Porque Deus é amor. Ele quer o nosso bem. Ele nos criou para o bem. Então, quando a gente é muito resistente a fazer o bem, a gente vem com algumas limitações. Muitas vezes, nós, com todo o esclarecimento que temos, abusamos, não cuidamos da nossa saúde. Como é que nós vamos nos acordar para a vida? É quando vem uma doença, então, grave. Às vezes a pessoa diz assim, mas o fulano nunca fumou, nunca bebeu e desenvolveu pulmão. Nunca fumou e nunca bebeu nesta encarnação. Mas talvez, então, né, ele venha com essa predisposição para ele se dar conta que esses vícios fazem mal para a nossa saúde. Vejam só, tudo é a justiça divina, a bondade divina, mostrando que nós temos que cuidar da nossa vida da melhor forma possível. Todos nós nascemos para o bem. Através do uso do nosso livre-arbítrio, temos a liberdade de alterarmos, aproveitando ou não estas escolhas feitas ainda na espiritualidade. Se nós escolhemos algumas dificuldades ou algumas benesses na espiritualidade, nós temos o livre-arbítrio para cumprir ou deixar de cumprir elas. Tá? Tanto podemos aproveitar através da resignação e da superação, quanto podemos nos revoltar, perdendo assim a oportunidade de aprender o que estamos vivendo, que estamos aqui para o aperfeiçoamento. Tá? O Espiritismo, essa doutrina luz, que completa 158 anos, né, dia 18 de abril, né, nos ensina a ver nos acontecimentos ativos e perturbadores muito mais que fatalidade e destino. Ensina-nos a ver a consequência de nossas escolhas equivocadas, não apenas de outras encarnações, mas também de nossa atual encarnação. Ensina ainda que, por mais difíceis que se apresentem as situações, nós somos senhores dos
destinos, que podemos, com o nosso livre alterarmos as nossas escolhas para trazermos o melhor para a nossa existência. Como nos diz Divaldo Franco, em um de seus livros, através da mentora Joana de Ângeles, você é o que faz de si, mas você será o que você faça de você. Né? Sempre a escolha é nossa. E para terminarmos, só para reforçar, né? A doutrina espírita nos oferece um roteiro seguro para que não nos percamos nos desvios da nossa destinação, que é o aperfeiçoamento, que é chegarmos à perfeição. Lembrando que nós somos espíritos eternos, né? Filhos de Deus, e que nós temos o poder criador de mudar a nossa vida. Sempre mudar para melhor. Esperamos que assim seja, né? Fomos criados para o bem. Os acontecimentos que nos trazem tristeza, que nos deixam infelizes, são escolhas equivocadas que fizemos nesta ou em outras encarnações. Mas sempre temos como modificar. A Terra é uma escola. Portanto, estamos aqui todos. Escola para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento. E, por último, os sofrimentos, tanto físicos como espirituais, que não conseguimos evitar, servem para desbastar as nossas imperfeições. Nunca são castigos de Deus, porque Deus é justiça, é amor e é bondade. Que a paz do Mestre Jesus continue sempre nos nossos corações. Muito obrigado pela atenção.